Quanto que um concurseiro gasta em viagens? Hoje é dia de falar sobre o seu bolso. Eu fiz alguns cálculos que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, temos que estabelecer quantas viagens e por quanto tempo que ele gasta com viagens. Eu estabeleci o prazo médio de 5 anos viajando, fazendo prova. No primeiro ano, ele está iniciando ainda, então ele viaja apenas 2 vezes para se ambientar, para entender o movimento. 2 viagens são adequadas no primeiro ano. Já no segundo ano, ele aumenta uma viagem, então ele viaja 3 vezes. No terceiro ano, ele já se sente mais confiante, ele viaja 5 vezes para fazer provas. No quarto ano, esse número já aumenta bem, porque muitas vezes ele já começa a passar para as fases seguintes dos concursos. Então, no mesmo concurso, ele precisa ir na objetiva, na subjetiva, na oral, e algumas das vezes as subjetivas são em dias diferentes. Então, numa mesma prova, ele teria que fazer 4 viagens. Portanto, eu coloco em média 10 viagens no quarto ano, e no quinto ano também 10 viagens. Então, ao final de 5 anos, de acordo com o meu cálculo, seriam 30 viagens. Quanto que é o preço de cada coisa? De passagem, de hotel, de alimentação? Bom, em regra geral, o concurseiro, quando compra com antecedência, ele gasta em média R$1.000 de passagem e de volta. Além disso, normalmente ele chega no sábado e sai na segunda-feira. Então são 2 diárias de hotel. Cada diária, em média, custa R$300. Ah, Ivan, mas esse número é um pouquinho alto, você não acha? Não acho. Acredito que o concurseiro não pode economizar com o hotel. Primeiro que ele não pode ficar muito deslocado, tem que ficar relativamente próximo da prova. Em segundo lugar, ele precisa de uma tranquilidade noturna. Então, economizar nesse ponto é algo delicado. Uma média de R$300 hoje em dia são hotéis razoáveis. Além disso, com alimentação, lanche, almoço, lanche, janta, ele gastará em torno de R$300 nesses 2 dias que estará na cidade realizando a prova. Além disso, também tem um transporte por aplicativo, tanto do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, do hotel para a prova, da prova para o hotel, e além disso, algum outro passeio para um shopping ou para um restaurante. Ele gastará então, em média, para transporte R$150, totalizando R$2.100 por viagem. Todavia, há viagens que são realizadas em alta temporada, o que aumenta o preço das passagens e do hotel. Também há aquelas provas em que são marcadas em um período muito curto, como por exemplo, uma marcação de uma subjetiva ou de uma fase oral, o que também traz a consequência que as passagens serão mais caras. Eu coloquei uma média de que 30% das viagens sejam realizadas ou em alta temporada ou em circunstâncias que sejam marcadas em um período curto de tempo. Em alta temporada, então, em vez de ser R$1.000 de passagem aérea, serão R$1.500 em média. Além disso, também aumenta o hotel. Em vez de ser R$300 a diária, aumenta R$50 a diária, totalizando R$700 para 2 diárias. A alimentação também aumenta um pouco. Ao invés de ser R$350, serão 400. O transporte por aplicativo também aumenta um pouco. Ao invés de ser 150, será 180. Totalizando viagens em alta temporada no valor de R$2.780. E uma média ponderada de que 30% são realizadas em alta temporada e 70% em baixa temporada, encontra-se uma média de torno de R$2.300 por viagem. O que totaliza, considerando que são 30 viagens, o valor de aproximadamente R$69 mil que o concurseiro gastaria durante 5 anos com viagens. E disso tiramos algumas conclusões. A primeira, viagens são inevitáveis. Se você quer passar no concurso público, você vai ter que viajar constantemente durante a sua preparação. O segundo aspecto, observamos que é um valor alto, em torno de R$70 mil que você gastará em média fazendo viagens para prestar concursos públicos. Você precisa de uma fonte de renda própria ou alheia para bancar tudo isso. Inclusive, se quem banca é seu cônjuge, seu pai, sua mãe, é importante mostrar esse vídeo para que eles possam se organizar financeiramente para arcar com esses custos que são imprescindíveis durante a sua preparação. A terceira conclusão é que os gastos com viagem representam a maior parte do seu orçamento com o concurso público. Isto é, quando você vai comprar um curso e acha que aquele curso está um pouco caro, quando você coloca ele em parâmetro, em comparação com o que você gasta em viagem, aquele curso não está caro. Então você não precisa economizar com material ou ficar com dó de comprar material porque acha que está gastando muito. Na verdade, a maior parte do seu gasto, do seu custo, são com viagens. E a quarta conclusão é que quando observamos o total de R$70 mil, observamos que acrescentar uma viagem a mais no seu planejamento, como por exemplo no terceiro ano, ao invés de viajar 5 vezes, viajar 6, ou ao invés de viajar no segundo ano 3 vezes e viajar 4, não vão repercutir de modo tão incisivo no seu custo final. Porque a maior parte do custo final com viagens, ele vem nos últimos anos, naquele momento que é justamente quando você já está passando, que você precisa viajar muitas vezes para realizar várias etapas. Então, quando você precisar se sentir motivado, precisar fazer uma prova, viajar para isso, não tem problema aumentar uma viagem nesses anos que eu lhe falei, porque não vai fazer uma diferença tão substancial no seu orçamento. E a quinta conclusão é que você precisa aprender como economizar com viagem. E basicamente a economia que precisa ser feita em viagem é em relação ao estudo de como diminuir o valor das passagens aéreas. Porque você não consegue economizar com hotel, não é interessante. Você não consegue economizar com transporte, você não consegue economizar com alimentação. Então você precisa economizar com passagem aérea. Então você vai ter que estudar como funciona a questão das milhas, como é que funciona para diminuir o seu custo de passagem aérea, porque isso vai fazer uma diferença
absurda na sua jornada. E o último dado, também importante como extra nesse cálculo todo. Se a gente pegar o número de inscrições que são feitas, em torno de R$ 300 por inscrição, em média, e multiplicarmos durante esses 5 anos, nós chegaremos a números aproximadamente a R$ 6, R$ 7 mil só com inscrição. Então, se você conseguir descobrir um jeito de diminuir o custo com inscrição, aquelas hipóteses de isenção, também é uma excelente alternativa para o seu planejamento financeiro. Quer dicas mais detalhadas como essa? Nos siga nas redes sociais, professor Ivan Moraes. Siga o Estratégia Carreira Jurídica. Comenta aqui embaixo se você concorda com esses dados, se está muito caro prestar concurso hoje em dia. E fiquem com Deus.